juntos na mente e coração. Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, que adora e que serve. Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo perigo, com Cristo no meu coração. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, lavando os meus pecados, e desta forma agora salvo estou. Ah, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Feliz agora então eu viverei. Feliz agora então eu viverei. Graça e paz, meus amados. Domingo de Páscoa e Páscoa em casa. Realmente uma tremenda oportunidade para a gente refletir um pouco no significado dessa, vamos chamá-la assim, nossa festa ou lembrança, né, do significado verdadeiro da Páscoa. É uma Páscoa atípica, oportunidade tremenda que temos de estar em casa, de compartilhar com os nossos familiares, sentindo falta com certeza da comunhão, do tempo, da ceia, por que não, como igreja, como corpo de Cristo, reunidos num lugar só, participando realmente dessa intimidade como corpo. Mas eu queria aproveitar esse tempo, né, terceira semana, que estamos aí caminhando já desde essa plataforma, desde esse ponto aqui, e refletir com vocês. E hoje eu quero muito que você pegue a sua Bíblia e desde já esteja atento aos versículos que nós estaremos falando aqui, para refletir, avaliar e pensar no significado da Páscoa. O significado da Páscoa, de fato, em toda a história, desde o tempo dos judeus até os tempos de Cristo, teve um só significado: libertação. Libertação do quê? Do jugo da escravidão, libertação mesmo da pior de todas as crises, né? Que é o pecado. Às vezes nós pensamos que realmente esse tempo que estamos passando é um tempo sem precedente, sem, vamos dizer assim, alguma coisa que tenha nos ensinado a como passar por essa crise, mas existe uma crise um pouco mais intensa, que é a crise do pecado. Interessantemente, eu queria aproveitar com vocês esse tempo para nós meditarmos no contexto da libertação da Páscoa. Essa primeira libertação que se deu com os israelitas como um todo, onde Deus aproveitou, e você vai perceber algumas similitudes, algumas coisas bem parecidas entre o povo de Israel e também o que Jesus ensinou para os seus discípulos. Eu queria que a gente lidasse com esses pontos e entendendo um pouco como chegamos ao significado da Páscoa, né? Ao significado de libertação. Mas antes de fazer isso, eu queria orar com você
abaixe sua cabeça, feche seus olhos no lugar onde você está e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade que temos nesse domingo de Páscoa, Senhor, de nos colocar diante da Tua presença, lembrando, Senhor, acima de todas as coisas, da vitória de Cristo sobre a cruz, da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a nossa condenação. A vitória de Cristo que nos traz esperança, a vitória de Cristo que nos liberta, Senhor, da condenação eterna. A vitória de Cristo que nos trouxe de volta, Senhor, até o Teu trono de graça, para nos fazer parte, Senhor, da comunidade, da comunhão, da família de Cristo, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, tanto pelos meus quanto pelos meus irmãos que estão assistindo, por todos aqueles que acreditam em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e por aqueles que também não te conhecem, Pai. Quero colocar diante de Ti, Senhor, nesse dia, a nossa alma, para que de fato o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, nos fazendo refletir que o mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo Deus que está conosco hoje, nessa que para nós é uma grande crise, Pai. Eu peço que possamos refletir, Senhor, no significado da Páscoa, mas em todo momento, conserva em nós, Senhor, a Tua paz e nos guarda com a Tua esperança, Senhor, de que o que estamos passando tem solução. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem. Você se lembrará que Israel foi para o Egito, né? Jacó com seus filhos, lá no livro de Gênesis, no começo da Bíblia. E aconteceu um fato interessante. Eles, por conta da muita fome que veio sobre o mundo, eles tiveram que fugir para o Egito. E lá estava o filho de Jacó, que chamava José. José, ele cuidou da família, só que logo depois que José morreu, uns quantos anos a mais, o povo ficou escravo lá no Egito. O povo ficou como escravo nas mãos dos egípcios por 430 anos. Eu não sabia se você tinha essa conta de cabeça, mas 430 anos é muita coisa. Eu já tenho falado algumas vezes que o Brasil tem 500 anos de formação, um pouquinho mais. Mas 430 anos está bem pertinho. E você pode parar para pensar que 430 anos sendo escravos, o conhecimento e a noção de Deus que aquele povo que Moisés teve que libertar tinha, era um conhecimento muito vago. Porque imagine 430 anos, você que está assistindo, pense em 430 anos atrás. Com certeza você não sabe tudo o que aconteceu nesse tempo. Talvez você sabe um pouco de história, sabe que o mundo passou por algumas crises bem difíceis, mas com certeza você não se lembra de todas as coisas que aconteceram até os nossos dias. Por isso, considerando um pouco também a nossa realidade, podemos parar para pensar que essa crise que nós estamos vivendo hoje é uma crise sem precedente. Mas eu tenho uma coisa para te contar. Não é a primeira vez que uma crise muito grande se abate sobre o nosso mundo. Pois já aconteceu na vida do povo de Israel essa crise de escravidão de 430 anos, onde um Deus se manifestou àquele povo para tirá-lo dessa escravidão, dar a liberdade para eles e levá-los para uma terra que Ele estava prometendo, uma terra onde Ele daria tudo, onde Ele guardaria, onde Ele cuidaria. Mas existia um processo, e nesse processo Deus fez promessas para um homem chamado Moisés. Em meio a toda aquela crise, em todo aquele povo que estava ainda com pensamento de escravos, Deus tira um homem de lá,
separa esse homem e para esse homem ele vai dar promessas. Antes mesmo de usá-lo como um mediador para libertar o seu povo, Deus já dá umas promessas, ou seja, Deus já antes dele enfrentar a crise, antes dele enfrentar o faraó, Deus já dá promessas para que esse homem possa, pensando na palavra de Deus, guardar a esperança. Ter esperança em meio às tribulações. Veja o que Deus já diz para Moisés. Quais seriam as atitudes do faraó? Deus já tinha mencionado para Moisés o desfecho de toda a situação, antes mesmo dele chegar no Egito. E veja o mais importante, abra lá sua Bíblia, Êxodo 7, 1 até o 5. O chamado de Deus para Moisés. O chamado de Deus para Moisés foi o seguinte: Deus chama Moisés no meio de uma sarça ardente, e lá Deus disse para ele: eu quero te usar, eu quero que você seja luz para esse povo que está perdido e numa crise há 430 anos. E aí ele faz promessas para Moisés dizendo o seguinte, do verso 1 até o 5. O Senhor lhe respondeu, quando Moisés estava sendo incrédulo: dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e o seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração de faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com mão poderosa e atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Até o 6. Pessoal, eu quero que você pare tudo que você está fazendo em casa e veja a maneira que Deus vai lidar com Moisés em meio a uma crise. Deus dá promessas e já de antemão conta para o seu servo o que irá acontecer, para ele não se surpreender quando ele chegar lá no meio do Egito, as pragas comecem a chegar sobre o país e o faraó não queira ouvir. Deus já está dizendo: ele vai endurecer o seu coração e eu vou ter que agir de tal maneira para que em tudo o meu nome seja glorificado. Perceba uma coisa, o verso 5: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Todas as crises, provações e momentos difíceis sempre têm um propósito: fazer o nome de Deus conhecido. Nesse ponto aqui, especificamente no Antigo Testamento, está sendo qual o foco? Que os egípcios, um povo pagão que não conhece o Senhor, por meio daquelas situações que viriam ainda sobre o povo egípcio, por meio daquelas situações o Senhor queria que seu nome fosse conhecido. O Senhor queria se mostrar realmente como que Ele já conhece a história. Ele sabe como vão terminar todas as coisas. A soberania dele se manifesta acima de situações que fogem realmente do nosso controle. E quando você para pensar em toda a história de Moisés, nesse tempo de Semana Santa, muitas vezes há filmes que a gente assiste, se lembra de algumas histórias, especificamente dessa situação aqui. Eu imagino Moisés no meio das 10 pragas que abateram sobre o Egito. Você pensa: nossa, que coração duro desse homem aí, o faraó, que não quer mudar. E se eu e você
estivéssemos lá no meio, com certeza desconfiaríamos de que alguma coisa mudaria o coração daquele homem. Mas Deus mostrou o seu poder e, de fato, com mão poderosa, tirou o seu povo de lá. O propósito de Deus era sempre mostrar o seu poder e o seu amor pelo povo. Mas uma coisa devia acontecer para que a obra verdadeiramente fosse feita. Para que Moisés tivesse força para enfrentar aquela situação difícil, para ir falar para um rei sobre um Deus que nunca tinha ouvido falar, ele devia acreditar nas promessas de Deus. Veja lá, Êxodo capítulo 12, uns capítulos mais na frente. Deus cumpre a sua promessa. E Deus liberta logo depois de 430 anos. E a Bíblia fala, né? Êxodo 12, versículo 40 até o 42. Veja o que diz. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Meus irmãos, você percebe que Deus cumpriu a sua promessa. E aqui, logo mais, vem a quê? A explicação da Páscoa. Vem a explicação de por que é celebrada a Páscoa pelos israelitas. Porque eles vão se lembrar de que Deus foi fiel às suas promessas. Porque esse tempo de Páscoa é um tempo onde eles se separavam para se reunir com a família e lembrar dessas pragas que vieram sobre o Egito, mas que ainda em meio a essas pragas o Senhor colocou a sua mão sobre seu povo e guardou eles até da última praga, que foi a praga dos primogênitos. Então o significado da Páscoa vem logo mais, versículo 43 até o 51. Você pode ler ali em casa e meditar um pouco nele e ver que o povo tinha o chamado para se lembrar por todas as gerações do que o Senhor tinha feito, que assim como ele tinha falado para Moisés, que ele libertaria o seu povo, que ele guardaria o seu povo, ele fez, ele cumpriu. Deus cumpriu as suas promessas feitas a seu servo Moisés. Outra passagem muito importante, que ainda mostra muito mais como Deus toma cuidado para que sua palavra seja verdadeiramente eficaz e viva na vida dos seus filhos, é a passagem do Mar Vermelho. A passagem do Mar Vermelho tem como objetivo pôr fim aos inimigos de Israel e dar agora sim a total liberdade para eles agora viverem com Deus. Assim como falamos que as pragas que vieram sobre o Egito vieram para que os egípcios conheçam ao Senhor e saibam que Ele é Deus, essa passagem do Mar Vermelho tem o intuito de ensinar agora ao povo de Israel quem é Deus. Deus se preocupou em todo momento em libertar o seu povo, em cuidar dele, em cumprir as suas promessas, mas lembre-se de uma coisa: em fazer o seu nome conhecido. Em fazer o seu nome conhecido. Primeiramente para os egípcios, mas também para o povo de Israel. Abra lá sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 14, uns capítulos mais na frente. Capítulo 14, verso 13 até o 15. O povo estava lá na frente do mar. E eles olhavam para trás e tinham o exército do faraó correndo atrás deles. Aí eles falaram para Moisés: Moisés, esse Deus aí que nos libertou mentiu, porque nos trouxe aqui até para morrer. E com certeza o desespero bate à porta quando você não tem saída,
Quando você olha para frente tem um mar, olha para o lado tem um deserto, olha para o outro lado tem montanha, olha para trás tem um exército enorme vindo atrás. Mas o mais importante para a gente notar aqui é a maneira que Deus lida com Moisés. Eu quero que você veja lá, verso 13 em diante, o que Moisés vai responder ao povo. E no meio disso Deus vai falar com Moisés também. Verso 13, diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam, grife ali, livramento, o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Verso 15, olha a resposta de Deus. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Deus, gente, já tinha prometido para Moisés que ele cuidaria do povo. Só que com certeza, em meio a uma situação como essa que nós acabamos de falar, onde você olha para frente e tem um mar, olha para o lado tem um deserto, olha para o outro lado tem montanhas, e olha para trás e tem o exército do faraó, o nosso coração começa a se agitar. No momento onde não temos o que fazer com a nossa mão, onde a gente perde o controle, a gente se desespera. E o que mais tendemos a fazer quando nos desesperamos é a nos esquecermos das promessas de Deus. Mas tinha um homem que tinha visto já a mão de Deus na sua vida, que tinha já visto a mão de Deus libertando o seu povo, e esse homem não duvidou. Mas ainda assim Deus diz para Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Continue o caminho pelo qual eu o trouxe. E Moisés devia ter fé. A fé é isso, gente, você crer na palavra de Deus. Deus estava falando. Se Moisés não acreditasse no que Deus disse, imagina, aquele povo tivesse morrido lá. Mas ele acreditou em Deus. E Deus logo mais diz para ele: levante sua mão, estenda a sua vara, e o mar se abrirá. E vocês cruzarão lá. Com um milagre, Deus libertou o seu povo novamente. E aqui nós vemos que o aprendizado que Deus tinha destinado para os egípcios, agora também era para o povo de Israel. O verso 30, assim como Deus ensinou para os egípcios quem Ele é, agora Ele tinha também o intuito de ensinar para o povo de Israel quem Ele é. E não só ensiná-los, sino fazer o seu nome conhecido no coração deles. Êxodo 14, 30. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também no seu servo. Deus teve que agir para que, de uma vez por todas, depois de 10 pragas que se manifestaram sobre o Egito, Deus teve que abrir um mar, não para transformar mais o coração do faraó, mas agora transformar o coração do seu povo, porque eles ainda não acreditavam. Mas foi ali, logo depois daquela travessia, que o povo temeu ao Senhor e conheceu o poder do Senhor. Deus libertou o povo de uma crise, e em meio a essa crise Ele fez o seu nome grande. Agora, a libertação de Israel é um exemplo claro do poder de Deus, e é um prenúncio da maior de todas as obras de Deus, a nossa libertação. Assim como Deus libertou o povo de Israel, Deus também teve
o intuito, e sempre foi o seu plano, ensinar não só para Israel, não só para os egípcios quem Ele é, sino ensinar para todas as pessoas quem Ele é. E Ele libertou também nós, numa Páscoa também, de uma das maiores crises que abateram esse mundo. E eu estou falando abateram porque o pecado já foi vencido. E vencido também por um homem que veio a servir a Deus. Um homem que veio para cumprir as promessas de Deus, promessas que foram feitas, assim como foi feita para Moisés, de tudo o que aconteceria, também foram feitas sobre Jesus. Promessas foram feitas sobre um Messias que viria. Isaías capítulo 53. Foram promessas que foram dadas ao povo de Israel para que eles acreditassem que a maior de todas as crises ainda seria vencida. Jesus Cristo veio para cumprir essas promessas, para ser fiel. O nascimento e a vida de Cristo Jesus tem como objetivo ratificar que Ele é o Deus encarnado. Um dos objetivos dos milagres de Jesus era mostrar para o mundo que Ele era o Filho de Deus, o Messias prometido. Aquele que veio para revelar a misericórdia de Deus, aquele que veio para mostrar a libertação que Deus traria não só para um povo, mas para toda a humanidade. O seu sacrifício, a sua entrega, o seu sofrimento, a sua morte, tem como objetivo pagar uma dívida que nos tira da pior escravidão, a escravidão do pecado. A ressurreição de Cristo é de fato um dos maiores milagres do poder de Deus, por meio do qual Jesus destrói também os inimigos, Satanás, a morte e o pecado. Você percebe o paralelismo entre a vida de Cristo e a libertação que Deus também trouxe sobre seu povo lá no Antigo Testamento? Assim como Moisés foi chamado como servo para libertar um povo, assim também Jesus Cristo, é nele que se cumprem todas as promessas, onde um povo também é libertado. Onde um povo que acredita nele, que pôs nele a sua esperança, que coloca nele a sua fé, é liberto, sim, da pior condenação que jaz sobre a humanidade. 1 João 5,5 diz o seguinte: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? João 3,16 ao 18: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que tudo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Você lembra que agora há pouco eu mencionei que para que a obra de Deus fosse feita realmente, lá atrás no Antigo Testamento, eles tinham que crer na palavra de Deus. Do mesmo modo, a nossa salvação, a nossa libertação da escravidão do pecado acontece quando a gente crê na palavra de Deus. Palavra que diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão somente através dele. Jesus Cristo é aquele por meio de quem as nossas dívidas são pagas, a dívida do pecado. Jesus Cristo é aquele que nos chama para perto do Pai, é aquele que nos dá entrada para perto do Pai, é aquele que restaura o relacionamento com o Pai. Jesus Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue e pagou um alto preço
para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Gálatas 2:20. Se acredito em Cristo Jesus, de fato fui crucificado juntamente com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, o vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. 1 João capítulo 4, verso 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Pessoal, assim como Deus ensinou primeiramente para Moisés, depois para o faraó, depois para os egípcios e por último para os israelitas o seu grande poder para que eles o temam, assim também por meio de Jesus Cristo existe um chamado para toda a humanidade, para também ser liberta da escravidão do pecado. E não só para ser liberta, sino para que Deus seja conhecido. E essa palavra conhecer significa relacionamento. A Páscoa que Jesus ensinou para os seus discípulos é o chamado a uma ceia, onde pessoas se ajuntam ao redor de uma mesa e compartilham as suas vidas, mas ao mesmo tempo refletem sobre a grande libertação que Deus trouxe sobre nós. Deus trouxe sobre nós, sobre aqueles que creem nele, que o confessam como Senhor, que temem a Ele, a libertação da pior de todas as crises. E agora, como que nós podemos enfrentar essa crise que se abate sobre nós justo nesse domingo de Páscoa, justo nessa Semana Santa? Você viu que o povo de Israel passou pela crise acreditando na palavra do servo Moisés e vendo em meio a toda a crise a mão de Deus guardando o seu povo. Você percebe que a mão de Deus também guardou Jesus Cristo enquanto ele fazia a sua obra. Jesus morreu, Jesus foi abandonado, Jesus foi cuspido, foi moído pelos nossos pecados, mas ele não só morreu. A palavra de Deus se cumpriu quando ele ressuscitou dentre os mortos e venceu os piores inimigos: o pecado, Satanás e a própria morte, para dar vida a todo aquele que crê. Cristo fez a obra do Pai porque Ele exerceu a confiança plena no Pai. Trazendo de forma prática para os nossos dias, como que nós enfrentamos com essa mentalidade da Páscoa essa crise que se abate sobre nós? O que garante a nossa libertação dessa crise que estamos passando? Deus já disse na sua palavra qual será o desfecho de todas as coisas. E se você desconfia, eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22 e ler como termina a história do mundo. Que isso que está acontecendo agora não é o fim. Você não tem sabedoria para saber como lidar com situações difíceis que se abatem durante a sua semana. Na sua palavra também Deus tem promessas, onde Ele diz: nunca te deixarei. Nós vimos isso semana passada. Eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. E se você não tem sabedoria, não sabe como lidar, não tem inteligência para saber o que fazer, Tiago capítulo 1, verso 2 até o 8, fala sobre que nós podemos passar pelas provações e devemos passar pelas provações, mas que se não sabemos como passar por elas, podemos pedir para Deus nos dar sabedoria.
nos ensinar em meio a essas situações complicadas, em meio a situações difíceis, nas quais a gente perde o controle. Tiago capítulo 1, verso 2, eu queria ler com você e encorajar você a até memorizar esse versículo, ou esses versículos, que falam muito, muito, muito a nossa realidade atual. Tiago 1, 2 a 8, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Gente, rapidinho, vou explicar um pouquinho esse versículo. Provações vêm sobre a nossa vida, assim como veio sobre o povo de Israel, assim como veio sobre os discípulos e com certeza sobre a vida de Cristo, mas sempre tem o intuito de nos fazer crescer, amadurecer. Só que também ela vem para provar qual vai ser o resultado do nosso caráter. A provação, quando vem sobre a nossa vida, ela vem para mostrar se nós somos pessoas maturas ou imaturas. Porque quando vem a provação, quando se apresenta um momento difícil, um momento como o que estamos vivendo hoje, onde perdemos o controle, onde não temos nada na nossa mão, nossa atitude se manifesta. Nossas ações demonstram a nossa maturidade, a nossa confiança em Deus, o reconhecer realmente que sabemos quem é Deus, ou se demonstra um coração ansioso, preocupado, que precisa ainda muito mais de Deus. E esses dois corações vão ter um fruto. Mas o fruto que se chama é o fruto da esperança, para aqueles que são maduros. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar-lhes coisa alguma. E aí diz, e se eu sou imaturo, pastor, e eu não sei como lidar com essa situação, o que eu devo fazer, pastor? Porque eu acho que, olha, pastor, o Senhor está pregando há tantas semanas, e eu sinto que é a mesma coisa, e eu não sei o que fazer. Porque eu falo que não vou ficar ansioso, eu fico ansioso. Eu falo que não vou brigar com meu filho, minha esposa, meu cachorro em casa, mas ainda brigo. Eu fico me queixando dos políticos que só ficam fazendo o que lhes agrada. Mas o que eu faço, pastor? Porque eu estou percebendo que eu sou imaturo. E o que o Senhor está dizendo aí, eu vejo em mim. Então, veja o que diz Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Você sente, meu irmão, a minha irmã, que ainda lhe falta aprender muita coisa? Você sente que seu coração tem se apresentado imaturo diante do Senhor em meio às provações? Então peça sabedoria a Deus. Peça a Deus que transforme seu coração de ingrato para um coração mais grato, e que use pessoas a seu redor para lhe ensinar a como passar por momentos difíceis como esse. Confesse seu pecado diante de Deus e peça sabedoria. Interessante o que diz a palavra de Deus no verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Deus não te cobra nada para te ensinar sabedoria. Ele está disposto a te dar de boa vontade. Só que às vezes a gente está tão acostumado com a nossa maneira de viver que não para refletir em que coisas Deus quer nos ensinar. Assim como ensinou a Moisés, aos egípcios, ao próprio faraó e ao próprio povo de Israel quem ele é. Assim como por meio de Cristo ele se fez conhecido para os seus discípulos, assim também o Senhor quer se fazer conhecido na tua vida,
porque o conhecimento de Deus é o que traz a sabedoria. Interessante que Deus não nos deixa desamparados, Ele pede, Ele diz para você considerar o seu coração. E veja uma coisa interessante que eu queria dizer para você. Veja lá o verso 1 do capítulo 1 de Tiago. Tiago é quem está escrevendo isso aqui para os judeus. E ele começa a sua carta, ele poderia dizer assim: Tiago, mestre, aquele homem que já chegou lá, que já não precisa de ninguém, sabe, aquele que tem todo o direito de te ensinar, diz estas coisas. Mas veja o que ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago está dizendo essas coisas aqui não somente para aqueles que estão ouvindo, sino para ele mesmo, pois ele se coloca na atitude de servo, de necessidade, de dependência do Senhor também. Por isso que ele começa a sua carta dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então você percebe que até o próprio Tiago precisava ouvir aquilo que ele iria falar para as pessoas. Assim como eu, meu irmão, estou falando para vocês, a minha irmã também, eu também luto com a ansiedade, eu também preciso de sabedoria, eu também mostro imaturidade em alguns momentos da minha vida e preciso prestar atenção à maneira que Deus quer que eu leve a vida em meio às provações. De forma rápida. Gente, meu coração fica agitado porque eu sou um homem agitado. E às vezes eu não consigo parar quieto em casa. E meu coração fica nervoso porque as coisas não são como eu quero. Eu quero estar no meu trabalho, eu gosto de sair, andar, chegar na igreja, ler a Bíblia, fazer o meu trabalho lá certinho, mas agora estou sempre no mesmo cubículo. E isso, por mais pequeno que seja, me traz a ansiedade de quando é que terminará essa questão. Mas em meio a tudo isso, Deus me dá a provisão diária, me dá a sua palavra para estudar, um tempo com a minha esposa, que com certeza é precioso e devo valorizar muito mais, porque em algum momento tudo volta ao normal, aquela rotina, e a nossa oportunidade da gente se relacionar realmente é jogada fora. Então eu peço ao Senhor, me dê sabedoria para administrar bem o meu tempo, para fazer as coisas que me tocam enquanto estou passando por essa crise enorme. E o que me toca fazer hoje? Algumas pessoas estão trabalhando e elas são chamadas a trabalhar e a fazer isso com responsabilidade e com cuidado. Outras pessoas são chamadas a ficarem em casa, a trabalhar em casa. Então administre o seu tempo da melhor maneira possível. Use a liberdade que Deus trouxe para você nessa Páscoa, justamente para não converter isso em libertinagem, mas use essa liberdade para você refletir atitudes cristãs, talvez para seus vizinhos, talvez para seus parentes, talvez para o seu próprio filho, sua esposa, para seus vizinhos. E se você não sabe como fazer as coisas em casa, como fazer as coisas quando você está num cubículo, assim como eu às vezes, peça sabedoria a Deus. E Ele dá de bom grado. Porque assim como Ele se fez conhecido para aquele povo de Israel, lá no Antigo Testamento, assim como se fez conhecido também por meio da obra de Jesus Cristo para os seus discípulos, assim também o Senhor quer se fazer conhecido em meio a essa crise que nós estamos passando. E que esse tempo de Páscoa seja para você pensar na palavra libertação. O Senhor já disse como as coisas irão acontecer.
que Ele estará conosco em meio às dificuldades. Não que não passaremos dificuldades, mas que Ele estará conosco em meio às dificuldades. Eu queria concluir chamando você a pensar na palavra libertação e o quanto ela se aplica à sua vida. Olhe para trás e olhe para o momento onde Deus te libertou, se você já acredita em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, da pior de todas as crises, o pecado. Porque Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, Ele já pagou aquilo que você e eu não podíamos pagar. E quantas outras provações difíceis você já passou na sua vida? Quantas libertações o Senhor já trouxe sobre você? E pensando nisso, comece a ter um coração grato. E que esse coração grato nos ajude a enfrentar essa crise que ainda tem um tempo pela frente. E lembre-se de que a palavra Páscoa tem o significado de libertação. Que Deus abençoe. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos lembramos, Senhor, do Teu grande nome. Nos lembramos nesse domingo de Páscoa, Senhor, do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nos lembramos da Tua poderosa mão que tirou o povo de Israel do Egito, assim como o Senhor diz, com mão poderosa. Com mão poderosa também o Senhor nos livrou, nos libertou, Senhor, da condenação eterna. Para todo aquele que crê em Jesus Cristo, na obra de Jesus, em que Jesus veio, Senhor, ao mundo, foi crucificado numa cruz, derramou seu sangue, morreu, mas Ele ressuscitou, Pai. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo assim, Pai, a morte, o pecado e até o mesmo diabo, Pai. Para trazer sobre tudo aquele que crê nele, Pai, e que confessa Ele como Senhor e Salvador, libertação. Assim como essas crises que nós mencionamos, Pai, nós estamos passando por uma crise hoje. Mas nos ajude em meio a essa situação a termos um coração grato por todas aquelas que nós já passamos contigo. Que nosso coração possa estar confiante, agraciado, Senhor, com a Tua paz, sabendo que o Senhor luta por nós. Luta conosco, Pai, suprindo todas as nossas necessidades, nos dando saúde, guardando, Senhor, o nosso dia a dia, cumprindo as Suas promessas. Pai, que a gente possa se lembrar que essa palavra Páscoa, Senhor, tem um grande significado para todos nós. Que é muito mais, Senhor, do que um chocolate, do que um bombom, Senhor, é com certeza a doce paz que a salvação em Cristo Jesus já trouxe sobre nós. Peço, Pai, que o Senhor nos guarde nesse resto de final de semana, nesse tempo que temos ainda em família, que possamos valorizar, Senhor, nessa semana, tudo aquilo que o Senhor já fez por nós e que mantenhamos um coração grato em meio a tantas dificuldades. E que em tudo isso, Senhor, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a consolação e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém. Muito bem, meus amados, um aviso para você que está assistindo. Nós estamos nos adaptando com essa questão do coronavírus, né? E nós queremos fazer a nossa escola bíblica, tá? Estamos encorajando você a participar, tá bom? Queremos usar o aplicativo Zoom. Se você tem dificuldade para utilizar as redes sociais, as mídias sociais e tudo mais, nós vamos estar providenciando um tutorial
para você aprender a mexer com ele, tá? Às vezes vai ser um pouquinho difícil no começo, mas logo você aprende rapidinho, tá bom? Nós vamos estar providenciando isso e vamos começar nossa escola bíblica na semana que vem. E a data, meus irmãos, é o domingo 19, tá? Domingo 19 de abril, estaremos já, os nossos irmãos estão se preparando, tá? E chamamos todos a participar, tá? Vamos estar estudando o livro ou a carta de Tiago, né? Aquela carta tão bonita que fala muito ao que está acontecendo no nosso contexto, na nossa realidade. Então se disponha, venha, participe e vamos aprender juntos a carta de Tiago. Que Deus abençoe você e um grande abraço. Eu te bendirei.